Hoje nós estaremos novamente prosseguindo com o capítulo A Consciência da Imortalidade, que é o último capítulo do livro Eu, Espírito Imortal. Vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 168. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Vamos fazer aqui algumas observações para estabelecer uma ponte com o nosso estudo de hoje. Emmanuel aqui, em termos implícitos, ele nos chama a atenção exatamente ao destaque que o Espírito, que na verdade somos nós mesmos, é necessário ter prevalência sobre tudo aquilo que ocorre no mundo material. Todas as experiências que nós temos, quer em relação a objetos, circunstâncias, pessoas, relacionamentos, tudo é para ser visto como um instrumento de desenvolvimento, de amplitude, de percepção, de despertamento consciencial do espírito, aonde os elementos de ordem material e transitória, eles devem ser vistos e usados por nós como instrumentos para esse despertamento, e não identificação com eles, provocando uma espécie de estagnação no nosso despertamento evolutivo, no nosso despertamento consciencial, como ainda ocorre com a maioria das pessoas impregnadas pelo ponto de vista materialista. Mas voltemos aqui ao texto mais especificamente. Entre o berço e o túmulo é o quê? Todas as nossas experiências de vida como encarnado. A partir do momento em que a gente desperta em termos de espírito encarnado até o momento da desencarnação, tudo que a gente vivencia durante esse tempo, voltando ao texto, Emmanuel disse: o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Vejam só, os objetivos supremos e mais intensos projetados para o êxito do nosso despertamento de consciência, eles não estão vinculados ao que a gente tem na Terra. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não foi alvo de nenhuma constatação pelos nossos sentidos físicos, é o que Deus tem reservado para aqueles que lhe obedecem às leis em termos de plenitude de vida. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Interessante a forma de linguagem que Emmanuel utiliza em relação àquilo que as pessoas materialistas dão tanto valor. Ele chama de quê? Casca dos seres e das coisas. Porque é apenas aparência. É apenas a exteriorização do transitório e daquilo que de fato não deveria ter o valor que normalmente, envolvidos pela vida em termos físicos, a maioria das pessoas dão. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo. Então, todas as experiências de relacionamento humano durante a encarnação, como Emmanuel aqui coloca, se enquadram entre aprender, servir, lutar, trabalhar
E tudo isso deve ser estabelecido no campo de humildade e paciência na construção do bem. Porque o objetivo maior do despertamento espiritual nosso é esse, é nos tornarmos ao máximo instrumentos do bem, do amor, através do servir. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. A questão toda, e é fácil de a gente deduzir, é que aquilo que Emmanuel aqui coloca como riquezas da vida eterna é tudo aquilo que para o mundo materialista não tem valor nenhum. E que, na maioria dos entendimentos curtos das pessoas, é coisa que causa repulsa, desgosto, desconforto. Porque vejam, lutar, trabalhar, servir, em termos puramente humanos, não é coisa boa. E é por isso que as coisas do Espírito, como também Paulo diz nas suas cartas, se chocam com as coisas da matéria. Onde se você agrada a um, você desagrada ao outro. Onde quanto mais importância você dá às situações e valores transitórios, menos importância e valor está tendo para você as questões de ordem espiritual. E finalizando, como ele diz, nós não conseguimos servir a dois senhores. Ou agradamos um ou desagradamos o outro. Em tese, finalizando essas observações, o que nos vem à mente é o seguinte: para que a gente esteja de fato aberto ao despertamento dos valores espirituais, ao trabalho de consciência desperta, é necessário que as coisas do mundo, em termos materiais, já tenham nos causado certo nível de frustração. Para que a gente esteja naquele ponto de se abrir de forma realmente verdadeira para os valores espirituais. Vamos então continuar com as observações a respeito da consciência de imortalidade. Recordando que nos últimos encontros que nós tivemos, aprendemos que, para que a nossa mente crie novos condicionamentos, novos hábitos de percepção consciencial de imortalidade, é preciso nos abrirmos a uma nova maneira de pensar, a novos hábitos que mais adiante gerarão condicionamentos novos, aonde nós estaremos interagindo, agindo no mundo material, no nível de consciência espiritual de imortalidade. Nós aprendemos que isso também tem que ser treinado, paulatinamente mudado em nós, senão irá ocorrer conosco o que, aliás, acontece com a maioria das pessoas, mesmo envolvidas em doutrinas espiritualistas ou reencarnacionistas, como é a própria doutrina espírita. E o que é que vai acontecer ou tem acontecido? A pessoa tem o entendimento da reencarnação, da imortalidade da alma, tem a constatação através de reuniões mediúnicas, através de livros, inclusive de teor científico, que prova a reencarnação e a imortalidade da alma. Mas isso não consegue ganhar profundidade, mesmo a pessoa tendo atividades filantrópicas, trabalhos assistenciais, trabalhos na casa espírita, ela ainda se sente um condenado à morte em termos conscienciais. Ela não consegue
exercer uma espécie de consciência desperta durante a encarnação da imortalidade que a sua mente e a sua intelectualidade, o estudo desse livro, Eu, Espírito Imortal, de que isso é preciso ser alvo de um trabalho mental associado ao uso da meditação, da reflexão, de nos perceber mesmo em atitudes cotidianas, agindo como espírito imortal, para que se estabeleça no psiquismo nosso novas conexões neuronais, onde espontaneamente a gente vai passar a estar pensando, agindo e interrelacionando-se com as pessoas e com o mundo material, mas dentro da consciência de imortalidade. Isso é colocado para nós por esse espírito Honório, que é o autor desse livro, como sendo algo não só possível, mas que a espiritualidade revela a nós como sendo indicado para que a gente modifique na raiz o psiquismo de morte que a gente traz dessa vida e de vidas anteriores. A mudança desse quadro fomentado por hábitos e automatismo no nosso inconsciente de morte tem que ser paulatinamente reciclado, mudado, transcendido. E é para isso que a gente tem tido esses últimos encontros que trata do último capítulo desta obra. Hoje nós iremos analisar mais alguns aspectos que vão acentuar em nós essas possibilidades novas e os benefícios delas para nós, entre os quais eu antecipo que é aquele de podermos trabalhar a renovação íntima, a identificação nossa com os ensinos do Cristo em termos de mudanças necessárias no nosso dia a dia, poderem ser realizadas de forma prazerosa e não de forma pesada, como ainda a gente ouve muitos espíritas, já que esse estudo é dirigido sobretudo para os espíritas, dizem: eu sei o que é certo, mas como é difícil fazer. Esse difícil fazer está ligado aos condicionamentos de morte que precisam ser renovados. Estão ligados à ausência de todo um trabalho renovador na nossa mente, no nosso psiquismo, onde a gente não só comece a ver isso como fácil, mas sobretudo como prazeroso, como sendo bom agir de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. A gente tem que parar de achar que é difícil e que como seria bom se eu já fizesse as coisas boas que eu sei que são para fazer. Isso tem que parar. É objetivando a parar com isso que esse despertamento de consciência nos possibilita através da constatação de novas possibilidades de alteração na nossa mente, porque isso é o alvo, isso é o resultado dos padrões de morte que nos acompanham ao longo de diversas encarnações. Saber o que é certo e agir de forma contrária, como inclusive outra vez a gente lembra o apóstolo Paulo, quando ele dizia: eu sei o que é bom, mas quando eu menos me dou conta, me percebo fazendo o que é errado. Ele se referindo a uma fase primeira que ele teve de conhecimento com o cristianismo, com as lições do Evangelho,
e que ele lutou para mudar isso. Esse conflito, que ainda tem muita gente que usa inclusive essas partes da Bíblia para desculpar-se perante a sua consciência nos procedimentos de conflito que ele tem e que age de forma errada, porque não poucas vezes os textos bíblicos são usados para fazer o bem como para fazer o mal. E quando a pessoa quer fazer o mal, não falta texto para ela usar. Mas Paulo, que era Paulo, dizia isso, quanto mais eu. Mas aí nós estamos tendo esse estudo para parar com isso, para que agora a gente comece a trabalhar um nível de possibilidades, onde a gente faça o que é certo e tenha gosto. Não é fazer o que é certo porque é uma luta, porque é muito difícil, porque o Evangelho manda, não. Não é esse o objetivo. Vamos lá para o primeiro slide de hoje. No próprio arcabouço da consciência, existe um movimento intransferível que propele o ser a buscar as venturas do infinito, as heranças cósmicas, as realizações da plena felicidade universal. E somente diante desse prazer imortal, o ser humano se sente integralmente feliz. Vamos analisar aqui ao que é que nos leva o texto desse livro nessa perspectiva que aqui é colocada. Ele está dizendo a nós o seguinte, que dentro de nós, no nosso mais íntimo do nosso espírito, nós temos assim, em termos de semente e de perspectivas, mesmo que sutis, intuitivas, a aventura do infinito, da herança cósmica, da procedência divina, da qual nós viemos e que nos envolve. E dentro dessa perspectiva divina, a felicidade que de fato nos planifica está além do que a realidade material, o mundo material que nos cerca pode nos dar. É por isso que quanto mais o homem tem objeto, pessoas, situações transitórias do mundo material, menos ele se sente satisfeito e quer ter mais. Porque lá dentro do homem o que jaz é a vontade do infinito, não é das coisinhas da terra, não é da vivência de prazeres e de satisfações puramente instintivas, como podendo dar plenitude a qualquer um de nós, porque não dá. O homem pode ter as maiores facilidades materiais, afetivas, de realização em todas as áreas, que ele vai sentir lá dentro dele. Quanto mais ele tem, mais ele vai sentir uma incompletude, porque o íntimo dele leva ele a querer, sabe o que? Nada menos do que o infinito, pela própria herança divina da qual nós somos herdeiros. Então, as realizações da plena felicidade universal, e somente diante desse prazer imortal, o ser humano se sente integralmente feliz. Então, tiremos o cavalinho da chuva, que não será conquistando muitos amores, muitos valores, muitas situações transitórias, que a gente vai se sentir plenificado.
Porque o nosso espírito aspira ao infinito. Não são as coisas materiais, não. Qualquer tentativa do espírito para forçar em seus sentimentos uma alegria espiritual, sem os esforços de sublimação, na estrada silenciosa e transformadora da mudança de hábitos periféricos para hábitos imortais, constitui uma encenação sem quaisquer manifestação de espiritualidade na alma. Então, o sentimento que nos liga à alegria espiritual só tem estabilidade, só tem realidade através da mudança de hábitos periféricos para hábitos imortais. Como é isso? Como é essa mudança de hábitos periféricos para hábitos imortais? Vem exatamente do hábito de perceber a realidade transitória, buscando estabelecer sempre sintonia com o imortal e o espiritual que está por trás de tudo. Então, a gente mesmo nos relacionamentos interpessoais, com a família, ou com conhecidos, ou no ambiente de trabalho, a gente começa a relacionar-se com o outro, mas vendo e percebendo o outro como espírito imortal. Então, a visão do outro como criatura humana e a visão das coisas puramente pelo âmbito material é o hábito periférico. O periférico é aquilo, é do contorno, é do que se apresenta na ilusão da matéria. Os hábitos imortais é a percepção das pessoas, dos fatos, dos acontecimentos na perspectiva real, que é a espiritual, que não é transitória e que é imortal. Então, essa mudança de hábitos, que associada a esse sentimento de renovação, vai nos dar uma alegria espiritual, mesmo durante a experiência humana, durante a encarnação. Fora da criação desses novos hábitos, o texto encerra dizendo o quê? Uma encenação, sem qualquer manifestação de espiritualidade na alma. De certa forma, nós podemos deduzir disso o quê? As pessoas que não estão ainda despertando para trabalhar essa reforma espiritual de percepção da vida, elas podem até tentar expressar hábitos, valores morais em termos de relacionamento, de vivência, mas é uma tentativa frágil, que não tem a base da estrutura construída na nova formação neurológica nossa, da percepção da realidade da vida pelo aspecto imortal. É o único que garante continuidade e qualidade nessa percepção. É por isso que ocorre aquelas situações onde, não poucas vezes, há pessoas que apresentam estabilidade de conhecimento e de vivência dentro da prática espírita, mas que subitamente, ao passar por uma provação grave e difícil, não consegue superar e tem quedas morais ou espirituais graves.
E a pessoa diz: é fulano, era tão seguro até antes de passar por aquela prova. Então, a fragilidade nessa queda tem a ver com todo esse trabalho de renovação e de vivência que a pessoa levou, não ter sido construído em raízes novas, em termos psíquicos profundos, que são os hábitos de imortalidade. Na construção do prazer de ser imortal, é imprescindível intensificar os esforços que sublimam as influências dos prazeres terrestres, substituindo-os pelas alegrias que preenchem as engrenagens emocionais de sentido existencial. Vamos analisar aqui o texto linha a linha. Na construção do prazer de ser imortal, é imprescindível intensificar os esforços que sublimam as influências dos prazeres terrestres. Olha, a situação ela é bem lógica e compreensível para nós. É o seguinte: nesse trabalho de despertamento de consciência e de harmonização com as leis divinas, a satisfação e o prazer de se sentir imortal é algo que nós antes nunca havíamos usufruído. E ele é uma consequência natural dentro da harmonia com as leis divinas. Fora dessa harmonia com as leis divinas, o que sempre ocorreu conosco ao longo de diversas encarnações é a fuga de não querer, e muito longe disso, de sentir prazer em se sentir, em se perceber imortal. Porque o que mais ocorre e andou ocorrendo conosco ao longo de diversas encarnações é que, afastado das leis de Deus pela prática do mal, em circunstâncias variadas, sabe o que é que ocorria lá dentro de nós? O sentimento de que o que a gente menos queria ou quer é ser imortal. Só tem prazer ou só quer ser imortal na medida em que a gente está trabalhando de forma eficaz e profunda a harmonização com as leis de Deus. É esse o ponto X. Não é por outro motivo que, por exemplo, pessoas que estão enfrentando situações emocionais graves, muitas vezes, são levadas a pensar em suicidar-se. O que é a tentativa por trás do suicídio? De iludir-se com a ideia de que, através da morte do corpo, acaba de uma vez com a vida. Porque quando a gente está em conflito com as leis de Deus, ou está em conflito consigo mesmo, porque independente da situação que leva alguém a pensar até em se matar, ela está num conflito imenso com as situações que ela vivenciou, está vivenciando, e com a harmonia com as leis de Deus. E quando a pessoa tem essa desarmonia intensificada, sabe o que é que ela mais quer? Desaparecer. Acabar com tudo. Dizer: olha, pelo menos eu acabo com tudo. A gente sabe que não acaba com coisa nenhuma, que a morte do corpo não acaba com o espírito, e que a vida continua em situações mais difíceis ainda. Mas na ilusão do materialismo, o que é que está na cabeça da pessoa? Eu me mato e eu acabo com tudo. Eu estou enfocando isso pelo seguinte aspecto: a gente só quer
e só tem gosto em querer ser imortal ou se sentir imortal se a gente estiver em harmonia com as leis de Deus, ou estiver trabalhando seriamente essa harmonia. Fora disso, a gente não quer ser imortal, não. Dentro de nós, o afastamento das leis de Deus é que provoca o querer morrer. A própria morte, em termos simbólicos, como é colocada lá no livro Gênesis, na Bíblia, dá-se justamente nessa situação. Para termos uma ideia aqui, Adão desobedece o mandamento divino, vai de encontro à lei. E aí o que é dito a Adão? Na figura espiritual de Deus, que a gente sabe que não era Deus ali: só comerás com o suor do teu rosto. E a partir daquele momento estava instalado a morte na raça humana, que até antes de Adão ter cometido o pecado, ele seria um homem mortal. A morte entrou, em termos figurativos, entre a humanidade devido ao pecado de Adão. Não é assim que levam ao pé da letra? É o símbolo de que a humanidade afastada das leis de Deus, o que ela mais quer é morrer. Só quando a gente vai se realinhando com as leis de Deus, e na medida que isso ganha intensidade, e a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, que, aliás, nós sempre relutamos em trabalhar, porque autoconhecer-se significa, entre outras coisas, aceitar as suas imperfeições e querer se melhorar. A maioria de nós não quer isso, não. A gente só se abre a querer isso quando estamos levando a sério a harmonia com as leis de Deus, e agora sim queremos de novo ser imortais. É claro que nunca perdemos essa imortalidade, mas a consciência em conflito com as leis de Deus estabeleceu para si mesmo a ideia de morte, para aguentar a barra criada por escolher o mau uso do livre-arbítrio em busca de caminhos que se chocavam com a lei de Deus, cuja base maior é a lei do amor, como sabemos. Mas agora, o texto aqui nos leva ao quê? Construção do prazer de ser imortal. Então, esse prazer de ser imortal só é possível na medida em que a gente está ao máximo em harmonia com as leis de Deus. Aí a gente se sente bem em termos de consciência de imortalidade, porque a gente não está mais com medo de reprovação, de sofrimento e de castigo, que na verdade não é imposto por Deus, mas sim pela nossa própria consciência. Quando a gente se sente que está bem, está fazendo o que tem que fazer, e a nossa consciência aprova o que a gente faz, aí a gente quer ser imortal. E agora o texto nos leva, esse texto que nós estamos estudando, não só a querer, mas a poder ter prazer em já se sentir imortal desde agora. Mas isso, eu volto a dizer, é o resultado do trabalho que a gente faça com a gente mesmo. Um trabalho de profundidade, de ressignificação de todos os valores, de superação do ego, do egoísmo, de abertura para ser instrumento do bem perante as leis divinas. É toda uma revolução interior dentro de nós que é necessário ser feita para que a gente tenha prazer de ser imortal. E desde agora, que a gente sabe que ainda tem muito espírita que quer ser imortal, mas
na verdade só trabalha dentro de si a perspectiva que só vai saber disso depois de morto. É que vai ter certeza. Aqui nós estamos sendo chamados não só a ter certeza, mas a já ter o prazer de se sentir assim, mesmo durante a encarnação. Através da nossa nova maneira de observar, de viver e de fazer novas conexões na nossa mente, nos nossos neurônios, nessa perspectiva de imortalidade. Ainda analisando esse texto, quando diz: intensificar os esforços que sublimam as influências dos prazeres terrestres, substituindo-os pelas alegrias que preenchem as engrenagens emocionais de sentido existencial. Vejam só, o que aqui nos é proposto não é a alienação das alegrias ou prazeres puramente humanos ou instintivos, mas de, mesmo quando estiver vivenciando eles, não perder o sentido de consciência espiritual em relação à transitoriedade deles e de eles serem uma aparência pálida dos reais prazeres de infinitude que o nosso espírito imortal precisa e está trabalhando desde agora para ter. Porque é necessário, voltamos a dizer, isso ser feito de forma consciente, porque quando não é feito assim, a nossa visão, os nossos sentidos físicos nos propele a achar que tudo, o máximo que a gente pode ter de satisfação, de realização, de felicidade, está nos sentidos físicos. A gente só supera isso na medida em que, ao estarmos usufruindo os prazeres do próprio sentido físico, não perdermos o nível de consciência de transitoriedade deles. E de que, muito além do prazer fugídio que os instintos e a satisfação humana possibilita, nós estamos na meta e no trabalho perceptivo de um prazer muito maior, que é o prazer de se sentir imortal, desde agora, durante a encarnação. Na acústica dos sentimentos emerge o dever como fonte de prazer, e dele transbordarão as alegrias integrais de uma consciência tranquila e responsável. Vamos analisar aqui um pouco esse texto. Na acústica dos sentimentos, no arcabouço desses sentimentos, naquilo que os envolve, emerge o dever como fonte de prazer. Vejam só. Eis aqui um paradoxo, uma ideia que se choca e é contrária à natureza puramente humana. É contrário à natureza puramente humana o prazer em estar servindo aos outros. É natural para qualquer um de nós o prazer de ser servido. Mas o prazer de estar servindo aos outros, não. Mas é justamente nisso, nesse aspecto, que nós somos levados à possibilidade de acordar em nós o prazer de se sentir espírito imortal. E aqui vai mais além, diz o seguinte: dele transbordarão as alegrias integrais de uma consciência tranquila e responsável.
Não é irresponsável, não. Tranquila e responsável. Esse prazer, essa alegria que vem dessa consciência, ela ainda precisa muito ser trabalhada na maioria de nós. Na verdade, a grande massa das criaturas humanas só sabe o que é o prazer de ter uma consciência tranquila quando a perde. Quando a pessoa perde a consciência tranquila, aí ela sabe o valor que tinha e o prazer que poderia dar e que ela não soube usufruir. Quando a pessoa, por certa situação infeliz, se envolve, por exemplo, em um crime, às vezes até um crime que ela não teve a intenção de cometer, mas abriu brecha ao sentimento de culpa e à perda da consciência tranquila. Aí ela vai saber o valor da consciência tranquila. Então, o que o texto aqui nos chama a atenção é que desde agora a gente não deixe de perceber esses sentimentos altamente gratificantes e que podem e devem ser usufruídos agora, estando com a consciência em paz, mas com a consciência desperta para isso. É a gente, por exemplo, ir dormir à noite, tranquilamente, como já outras noites podemos ter ido dormir, mas agora refletindo assim: meu Deus, agora eu estou trabalhando a percepção do prazer que eu estar com a minha consciência em paz, de eu poder dormir tranquilo, sem haver nada dentro de mim que me acuse erros ou situações danosas que eu tenha causado a alguém. E agora eu quero realmente perceber o prazer disso, porque isso tem um prazer, só que esse prazer, vejam só como é a coisa, ele é sutil. A maioria das pessoas não percebe e não tem esse prazer, porque estão tão envolvidas nos prazeres dos sentidos físicos e instintivos, que nem sabe e nem tem abertura dentro delas para perceber o prazer de uma consciência em paz. Então, só agora, quando nós estamos ressignificando, mudando os valores de como a gente via o mundo, via as pessoas, é que a gente pode abrir-se aos prazeres sutis do espírito imortal, entre os quais o de ter uma consciência tranquila. É essa a questão. E saibamos de uma coisa: ou isso é trabalhado por nós, ou o mundo materialista não vai nos incentivar a ter esse tipo de percepção e prazer, não. Porque é o tipo de percepção e de prazer que só tem cabimento na realidade mortal do ser. Há entre o dever e o prazer de se sentir imortal uma reação de intensa solidariedade, porque na negligência ao dever, a consciência sabe que houve uma escolha pelo nenhum esforço e pela estagnação. Então, aqui ainda é reforçado para nós esse laço profundo que existe entre o prazer do dever e do se sentir imortal. Há uma intensa solidariedade entre eles.
e que quando a gente negligencia, se descuida do dever, lá dentro de nós, isso não passa despercebido pela nossa consciência. Algo lá dentro de nós diz assim: mas tu poderia ter feito melhor. Tá certo, tu não prejudicou a fulano, mas tu podia ter ajudado ele. Então, essa consciência sutil que não deixa passar nada e que não foi devidamente atendida. Porque se ela fosse atendida, nós estaríamos vivenciando esse prazer de se sentir imortal. E nós espíritas sabemos, não é de hoje, como está colocado no Livro dos Espíritos, que nós seremos chamados a dar conta, não só pelo mal que temos feito, mas por todas as oportunidades de fazer o bem que nós tenhamos negligenciado, não tenhamos aproveitado, mas que a consciência nossa assinalou como oportunidades perdidas. Vamos para o último slide que iremos analisar hoje. Esse slide 6. É necessário, antes que o ser imortal concilie depressa com o adversário, enquanto está a caminho com ele, ou seja, que dissolva as inquietações do ego, cumprindo os deveres essenciais, pois somente assim a dimensão egóica se apacenta e se transforma. Então aqui é feito uma análise paralela entre aquela passagem bíblica quando Jesus recomenda para que nós nos conciliemos depressa com o nosso adversário enquanto estamos com ele a caminho, a comparação com as questões das inquietudes projetadas pelo nosso ego, pelo nosso personalismo, e que se chocam com os valores do espírito imortal que nós somos, e que precisamos resolver agora, durante a encarnação. Não é quando estivermos desencarnados, é agora. Mas isso, como estivemos estudando, e ainda estamos no próximo encontro, ainda estaremos trabalhando esse capítulo, só que agora nós temos um aliado. Esse aliado, e que é muito importante, é a base da percepção do sentimento de imortalidade sendo trabalhado no nosso psiquismo, para que a gente se sinta bem e não atender às imposições do ego mentiroso e ilusório, projetado no mundo das coisas, das pessoas, das propriedades, dos bens, e que finalmente nós somos chamados a superar isso. Eu lembro aqui, para concluir, aquela citação de Emmanuel que diz a nós para que nós esqueçamos, superemos as brincadeiras da infância espiritual, as ilusões que nos projetaram no mundo das coisas transitórias da Terra, para que possamos crescer como tutores da nossa caminhada espiritual para o Pai. É uma referência lá do livro Vinha de Luz, capítulo 120.
E vamos então para a prece de encerramento do nosso estudo e continuaremos ainda, se Deus nos permitir, de hoje a 8, Eu, Espírito Imortal, o último capítulo que estamos abordando nesta obra do Projeto Espiritizar. Vou pedir aqui a nossa irmã Silmara para fazer a prece de encerramento do estudo de hoje.